Coulter é muito especial e ele traz uma palavra muito forte sobre estabelecendo raízes e que são pepitas de ouro para você quando você entende. Então tá aí uma indicação, tá? Para você procurar aí nas melhores livrarias aí, você vai encontrar, tá bom? Estamos iniciando a nossa série de estudos da palavra do Senhor Jesus e quero dar início junto com você. Hoje eu quero falar sobre o estado original, a queda e a consequência do pecado aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1. Se você estiver comigo, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia Sagrada e junto comigo você acompanhasse essa breve reflexão, esse momento de ensino da palavra de Deus para você que tem interesse, para você que está aí começando nos primeiros passos, né, da vida cristã. Ok, Gênesis no capítulo 26 diz assim, ó: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeira coisa que acontece aqui é façamos. A ideia de que houve uma reunião lá, né? E Deus então fez ali tomar uma decisão, né? Dessa ideia da criação humana, e a ideia também de façamos, ela vem em conjunto com a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. É algo forte, algo que nós vamos vendo ao longo da série de estudos que nós estamos aqui iniciando. Quando você pega no Salmo 139 da Bíblia Sagrada, você vai ver algo fantástico, algo especial, Salmo 139 vem nos trazendo algo muito especial, muito relevante para esse ensino, para esse estudo, que diz assim, ó: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. E ali ele continua, aquilo que Deus conhece do ser humano, sobre a ideia: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha que especial esse relato bíblico sobre a formação, Vamos voltar aqui para o livro de Gênesis, ali então esse relato é importante. Então ele diz ali, ó: conforme a nossa imagem e semelhança, domine. E aí ele dá uma série de ensinos, que eu quero aqui trazer com você a ideia de que como era o estado do ser humano lá no jardim do Éden. Primeiro, ele era santo. Porque se ele foi feito em imagem e semelhança do Deus vivo, ele era puro nos seus pensamentos, puro nos seus sentimentos. Até aquele momento o pecado ainda não tinha entrado na vida do ser humano, e isso estava contando ali naquele momento do jardim do Éden, tá? Então assim, essa ideia de façamos conforme a nossa semelhança era algo muito especial, Deus tinha dado autoridade ao ser humano. Gênesis 2:15, você vai ver ali, ó, acompanhe comigo com os teus olhos, diz assim, ó: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim no Éden para o lavrar e o guardar. Ou seja, Deus tinha colocado uma autoridade na vida do ser humano ali, entendeu? De Adão ali, e Eva nesse momento ali, o que? Para lavrar e guardar. Era uma autoridade sobre a terra. Isso é especial. Deus também tinha colocado. O que o ser humano tinha ali? A comunhão, Amo Salmos 42, por exemplo, A minha alma anseia, aquela ideia, Assim como a costa suspira pelas águas, a minha alma anseia pelo Deus vivo. É esse sentimento que eu acredito que foi perdido e que nós precisamos resgatar, que é a comunhão com Deus. A palavra de Deus diz que Deus se encontrava com o ser humano todos os dias, na viração do dia. Deus tinha ali um tempo, ou seja, uma comunhão aproximada. É inimaginável exatamente a mente humana, mas quando eu penso em comunhão com outra pessoa, eu penso em relacionamento, em deixar-se conhecer e deixar ser conhecido. Isso são primícias
verdadeiras deste ensino, tá? Quando você pega também ali Gênesis 1, 29 e 30, diz assim, ó: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Olha que especial, como era a prosperidade humana naquele momento do Jardim do Éden. Era algo sensacional, era lavrar, guardar, certeza que ia dar, era os melhores frutos, não tinha falta de nada, era bem diferente de hoje, eu confesso para você, né? Mas o que acontece? Aquele momento era um estado original do ser humano, você está entendendo? E aí o que acontece? Ali diz assim, ó, no verso 26 e 28, diz assim, ó, do 26 ao 28, você vai perceber o que? Vai perceber a responsabilidade, né? E Deus os abençoou, e Deus disse no 28: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Havia uma responsabilidade na vida do ser humano, havia essa responsabilidade, havia esse agir do Senhor, né, que o Senhor deu para o ser humano, para que ele pudesse, dominar, cuidar, lavrar, guardar, porque era certo, era a bênção na certa, era coisa certeza, sabe? E também o livre-arbítrio que você acompanha ali, né, em todo esse momento, principalmente no capítulo 3, quando nós vemos aqui a queda do ser humano, tá? Deus colocou aquela árvore, não podia, né, não podia comer daquele fruto, porque podia comer de tudo, menos daquele fruto, Desde aqueles tempos, Deus sempre coloca algo para testar a nossa obediência, para testar se nós queremos ou não queremos, porque Deus não quer robô, né? Deus não quer ninguém que seja obrigado a servir Ele, a amá-lo. Não, você precisa decidir por isso, e não há nada melhor do que saber que Ele te amou primeiro. E aí então você pode amar tranquilo até mesmo as pessoas, perdoar os outros, quando você lembra que Deus também lhe perdoou primeiro. Então, quando você pega o capítulo 3, em especial, vamos ler o livro de Isaías também, no capítulo 1, verso 2, olha que quente, Isaías 1, 2, diz assim, ó: ouve, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Ou seja, Deus criou, né? Vamos voltar para Gênesis. Deus criou, porém os filhos se rebelaram. Diz assim, ó, na serpente: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher: a serpente do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem deles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Desde o tempo de Adão e Eva, Satanás vai sempre tentar colocar dúvida entre você e Deus. Sempre você vai ver que a cada tempo de vida haverá um teste, aonde de um lado vai estar Satanás falando assim: olha, Deus não está cuidando direito de você, Deus se esqueceu de você, olha, não, o que você está passando aí, com certeza não existe Deus, se existisse Ele não deixaria. Ele sempre vai estar querendo colocar dúvida no teu coração, mas do outro lado vai estar falando assim, ó: ei, você confia em mim, mesmo nesse tempo tribuloso, você confia em mim, você acredita que eu estou sobre todo, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, você crê? Aí vai sempre ter um momento de decisão, aqui, sabe? Porque algumas coisas da queda humana foram muito fortes para a vida do ser humano, tá? Quando você pega o livro de Gênesis 3, a primeira coisa que eu vejo aqui, talvez até antes de Gênesis 3, no capítulo 2, no verso 7, Deus disse assim, ó, no verso 17, Deus disse assim, ó: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Primeira coisa que eu vejo: morte espiritual.
né? Quando você não consegue ser sensível às coisas de Deus, né? Quando o pecado que entrou na raça, na raça humana, né? O pecado, o que acontece? Nos faz separação, entendeu? No pecado nos separa de Deus. O pecado é como se fosse calos na mão, nós nos tornamos insensíveis à ação do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos o quê? Deixar das coisas que nós sabemos e acreditamos e passar a acreditar e aprender da palavra de Deus, assim como você está fazendo, assim como você está nesse momento escutando esta palavra, tá bom? Segue comigo até o fim. Então, quando você vê ali, você vê a primeira coisa: o pecado traz morte espiritual, tá? Anota aí no teu caderno. Segunda coisa, morte física. Gênesis 3:22 vai nos dizer assim, ó: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ou seja, a partir daquele momento houve-se o que? A morte física, que isso está aí para todo ser humano. Tem um jeito de não ter a morte física, pastor? Tem um jeito. Qual que é esse jeito? Quando você a não ser que você seja arrebatado, né? Jesus venha e arrebate a você, né? E aí só se for desta maneira, como disse o apóstolo Paulo, né? Quando todos morreremos, se todos morrerem, então há uma expectativa nesse sentido aí, há uma verdade nisso, tá? Então, quando você percebe que a morte física ela veio, a eterna, a morte, qual que é a morte? Aquela que você quer ter vida eterna, tem que aceitar Jesus, tem que fazer o que você está fazendo, tem que acreditar e sabe, se enxertar na videira, enxertar na videira, se encher da palavra de Deus e sabe, seja cheios do Espírito Santo de Deus. Então assim, fora disso, você tem a morte eterna, entendeu? Não a vida eterna, mas a morte eterna, onde tem céu, inferno, terra, tudo isso daí existe. Nós vamos chegar em determinado momento no nosso ensino, na nossa série de estudos, tá? Então o que acontece? Quando nós pegamos Apocalipse 20, nos versos 14 e 15, vamos ler lá? Apocalipse 20, dos versos 14 e 15, diz assim, ó: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Misericórdia, né? Voltemos a Gênesis no capítulo 3 da palavra de Deus. Pastor, e o que mais? Quando você pega o pecado trouxe a ideia também para nós, onde Adão não tinha, o sofrimento físico, né? Quantos estão sofrendo? Quantos de nós já sofremos, né? O corpo físico, ele vai passando o tempo, é cheio de dor, né? E vai, né? É dado com dor, é dor aqui, dor ali, com dor cá, com dor lá, né? Ou seja, olha só que especial que diz. Especial no bom sentido, para esclarecimento, porque de especial não tem nada nas sequelas do pecado, né? Mas graças a Deus que ele nos ensina a como vencermos tudo isso. Deuteronômio 28, 22 é muito especial. Deuteronômio 28, 22 diz assim, ó, 28, 22: o Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, e com a inflamação e com o calor ardente, e com a secura, e com crestamento e com ferrugem, e te perseguirão até que pereça. Aqui está dizendo que o castigo da desobediência, voltemos lá a Gênesis. Esse é um dos castigos da desobediência. Então o sofrimento físico, a miséria. Pega aqui Gênesis 3 do 17 ao 19, olha como é que é. E Adão disse, Deus disse a Adão: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Olha que forte esse trecho, aonde fala
sobre a miséria, então que Deus tenha misericórdia de nós, mas você está vendo as consequências do pecado, e a outra é a prisão, prisão, que prisão, pastor? João 8:34, vamos conferir juntos lá? João, no capítulo 8, do verso 34 da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. João 8:34 da Bíblia Sagrada, diz assim, olha lá: e eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Então, 8 no 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Nós precisamos, sabe, da graça de Deus, mas também da ação do Espírito Santo em nossa vida. É Deus forjando o caráter de Cristo todos os dias na minha e na sua vida. Você tem que, a cada momento que você permite Deus forjar o a ação do Espírito Santo, os ensinamentos de Jesus na sua vida, você deixa um pouquinho das suas coisas e assume um pouquinho das coisas de Deus, sabe, do estado original que Deus tinha para a vida humana. Vamos voltar lá para o livro de Gênesis, concluindo então aqui, Romanos 5:12 vem nos falando de uma das consequências do pecado, que é a semente contaminada, tá? Romanos 5:12, olha que interessante o que diz no livro de Romanos, no capítulo 5, do verso 12. Romanos 5, capítulo 5, do verso 12. Vale a pena você acompanhar na sua Bíblia, entendeu? Diz assim, mas não é assim, tá? Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, quem? Adão, e Eva, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Você está entendendo? A semente de um, ou seja, contaminou a todos. Por isso que nós precisamos, mas não é assim o dom gratuito, porque se pela ofensa de um morreram muitos, morreram espiritualmente, você está entendendo? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um homem, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Você sabe que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão entrou o pecado. A partir do segundo Adão, se você aceita tudo isso que eu estou lhe ensinando, passando para você, você assume também todas as promessas que vêm com a graça de Deus e com o que o Senhor conquistou por nós na cruz. Amém? Então ficamos por aqui nesse primeiro momento da nossa série de estudos. Até mais, fica com Deus.